Eu preciso começar esse vídeo admitindo uma coisa que pode parecer contraditória, mas tem um conselho que eu quero te dar e que a maior parte das pessoas vai estranhar e a maior parte das pessoas descartaria numa fração de segundo. E o conselho é: finja. Sim, é isso mesmo, finja. Mas espera aí, não tô falando pra você fingir como uma mentira, nem como enganação, nem como um tipo de máscara que te afasta de quem você realmente é. Eu tô falando pra você fingir como um tipo de ensaio, como um tipo de arquiteto que bola um projeto. Pensa comigo, desde pequeno a gente aprendeu que fingir é errado, que ser autêntico é um tipo de virtude máxima e que você precisa ser você mesmo acima de tudo. E vamos lá. Eu concordo com isso, só que tem uma parte que ninguém explica direito. Ser você mesmo só funciona, na verdade, depois que você muda. Porque quem você é hoje é só um reflexo das ações que você repetiu até que elas virassem naturais. E se as ações que você tem feito hoje não te levam até onde você quer chegar, deixa eu te falar, o que você precisa não é bem de autenticidade, e sim de estratégia. Deixa eu te contar uma coisa muito interessante sobre o seu cérebro. Uma coisa que muda tudo quando você entende. O seu cérebro não distingue com clareza o que é real e o que é imaginário. Não do jeito que a maioria das pessoas supõe. Sabe aquele sonho que na verdade é meio que um pesadelo e que te fez acordar com o seu coração acelerado? Lembra daquele filme de terror que fez você sentir medo? Nenhum desses eventos aconteceu de verdade. Mas o seu corpo, ele reagiu como se tudo tivesse acontecido. E não foi por acaso. E quem explica isso é a neurociência. Quando você age de um jeito, mesmo que por dentro você esteja tremendo, ou que pareça forçado, que soe artificial, quando você vai fazer um exercício novo na academia, seja uma prancha ou pegar um peso novo, você vai sentir seu corpo tremendo. Se você soltar um sorriso na frente do espelho, mesmo que soe forçado ou artificial, vai fazer com que o seu cérebro receba esse tipo de comportamento como um tipo de evidência. Sabe por quê? Ele não sabe que você está fingindo. Ele só sabe o que você fez. Ele criou um registro. E com a repetição desse tipo de comportamento, ele começa a construir redes neurais que facilitam aquele jeito de ser. Ou seja, quando você vai para a academia, não é só o seu corpo, o seu músculo que está se acostumando com aquele novo peso, aquele novo exercício. Quando você começa a se proporcionar novas coisas e começa a procurar se divertir, não é só uma máscara social. São redes neurais que o seu cérebro constrói aos poucos que facilitam o seu novo jeito de ser. E isso, dentro da neurociência, tem um nome. Se chama neuroplasticidade. O cérebro não é uma estrutura fixa. Ele é tipo uma cidade em construção de maneira permanente. Lembra? Você é o arquiteto. E cada vez que você age de um jeito novo, é como se você abrisse uma rua nova nessa cidade. E que no início é estreita, difícil de andar e ainda sem asfalto. Mas que quanto mais você repete, mais larga, mais fácil de percorrer fica essa rua. Até o ponto em que a rota que você faz se torna natural. E é aqui que tá o pulo do gato que ninguém te conta. A emoção, ela não é o ponto de partida. Ela é um tipo de consequência. Pensa comigo, se o medo ou a dificuldade que você teve lá no início for o que define a sua ação, você dificilmente vai sair do lugar. Agora, se você agiu e por isso você sentiu medo ou felicidade, a emoção, ela não é o seu ponto de partida, e sim uma consequência. Ou seja, você não pode esperar se sentir confiante para agir com confiança. Você tem que agir com confiança e o sentimento de ser uma pessoa confiante vai se tornar uma verdade em você depois disso. Você não pode esperar a motivação aparecer. Você simplesmente começa e a motivação aparece no caminho, não antes. Nunca antes. Porque existe um processo no seu cérebro chamado reconsolidação da memória. E é a forma com que o seu cérebro usa para reescrever o que ele acredita sobre você. Porque o seu cérebro está sempre coletando dados, silenciosamente, sem pedir a sua permissão. Cada comportamento seu é um tipo de informação que ele usa para construir esse perfil, para construir a sua identidade. E quando você age diferente do usual, mas de maneira consistente, com repetição, com intenção, o seu cérebro, ele começa a atualizar esse arquivo. Ele começa a reescrever a história que você mesmo conta sobre você. Ou seja, agir diferente não é só mudar o que você faz, é mudar quem você acredita que é. E é isso que torna esse fingimento estratégico algo completamente diferente da mentira.
Porque a mentira é uma forma de esconder quem você é. Já o ensaio estratégico é uma forma legítima de você criar quem você pode ser. Lembra, a mentira, ela sempre é uma fuga da realidade. Diferente do ensaio, que é sempre a construção do novo. Ou seja, quando eu falo em fingir, eu tô falando disso, de ser um arquiteto consciente da sua própria mente, para que você pare de reagir simplesmente ao que você já construiu no passado. Tem uma frase que a gente ouve muito, que parece inofensiva, que muitos definem como complexo de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou ser sempre assim. E tá tudo bem, eu entendo de onde vem isso. Vem de um tipo de cansaço das tentativas anteriores que não funcionaram. De uma sensação de que a mudança dá mais certo para os outros. De que o molde já foi feito e que o brinquedo quebrou bem na sua vez de usar. Acredite, eu também já passei por isso. Mas a neurociência, ela mostra pra gente algo até um pouco perturbador, mas libertador ao mesmo tempo. Quem você é hoje é só o reflexo das ações que você repetiu. Não é um destino selado, e sim um conjunto de hábitos. E esses hábitos, eles sempre podem ser reescritos. Não é fácil, mas sim você consegue. O problema é que quando a gente tenta mudar sem saber exatamente para onde está indo, é como se a gente estivesse tentando construir uma casa sem um projeto. Lembra? Arquiteto, você precisa saber primeiro, com clareza de detalhes, quem é a pessoa que você quer se tornar. E com isso, não pode ser uma fantasia. Você não pode querer ser o Super-Homem ou o Batman. Mas você precisa sim ter um mapa, para que você não se perca durante o processo. Inclusive, eu vou até te pedir para quando eu terminar esse vídeo, para você pegar um papel e responder com honestidade algumas das perguntas que eu vou te fazer agora. Essa pessoa que você quer se tornar, quais são as crenças que ela tem, quais são os valores, o que ela tolera, como ela se veste, como ela se alimenta e o mais importante, como que ela age nos dias difíceis quando a motivação falha. Lembra, essas respostas, elas não são um sonho, apesar de você estar movido por um sonho. Elas são um tipo de especificação técnica. Elas são parte desse projeto, dessa nova casa que você está construindo a partir de agora. Porque a identidade não é algo que você descobre. É algo que você constrói. E depois que você disser para você quem você quer ser, é que vem a parte mais desafiadora, que é você passar a viver como essa pessoa, antes mesmo de ser essa pessoa. E sim, eu preciso ser honesto com você. No começo vai parecer estranho, artificial, forçado e até um pouco ridículo. Mas tá tudo bem. Você já se acostumou antes com coisas novas que falam muito sobre quem você é hoje. Tudo novo que você começou a fazer em algum momento pareceu difícil, mas o seu cérebro, ele só registra como algo novo. Então essa versão que você carrega agora, ela também já foi estranha um dia. Até que um dia ela ficou natural. E agora é a mesma coisa, só que do jeito certo. Cada escolha alinhada com essa nova identidade é como se fosse um tijolo. Mesmo que ele não seja o mais bonito, o mais bem feito, o mais imponente, mas ele é parte da sua estrutura. Não, os primeiros tijolos não vão fazer a melhor casa dos 3 porquinhos. Ainda vão ter lobos que vão tentar te derrubar, principalmente você mesmo. Então eu preciso que você saiba que o desconforto que você vai sentir no início, ele não é um sinal de que você está fazendo a coisa errada, e sim um sinal de que você está crescendo. São os músculos que nunca foram usados dentro da academia, são os sorrisos nunca dados para os seus colegas, são os abraços que você nunca deu na sua família. Sim, abrace todo mundo, inclusive a sua nova versão. E eu quero muito te dar uma ferramenta que é simples, mas que é muito poderosa, para você usar sempre antes de dormir. Eu quero que você escreva algumas coisas para você. Eu quero que você escreva para você algumas coisas sobre o seu dia. Não precisam ser conquistas impressionantes. Ninguém está falando sobre os 10 quilômetros que você disse que ia correr. O que eu quero que você escreva para você mesmo são as atitudes positivas que você tomou naquele dia que possam te aproximar dessa pessoa que você quer ser. Mesmo que no início você não tenha muita vontade. E mesmo que essas ações sejam pequenas, elas são importantes. E eu quero que você preste atenção especialmente nas pequenas. Sabe aquela fruta que você escolheu ao invés do hambúrguer? Sabe aquela calma na hora de responder alguém que você tá puto? Sabe aquele planejamento que mesmo sem ânimo pra fazer, você conseguiu? É disso que eu tô falando. E perceba, eu não tô pedindo pra você construir um diário, mas pra que você anote essas evidências, pra que você tenha certeza da sua transformação. Porque isso vai estar mostrando pro seu cérebro o quanto é importante se tornar quem você está se tornando. E segundo a neurociência, o cérebro, ele acredita no que ele vê de forma repetida. Ele acredita muito mais no que você faz do que o que você fala. Ou seja, não planeja o que você vai fazer amanhã, simplesmente faça hoje. E com o tempo, sem perceber, um dia você nem vai mais fingir. Porque a pessoa que você ensaiou
vai ter virado você. E a gente vive num tempo em que as pessoas estão obcecadas com a autenticidade, com a ideia de que você deve se apresentar como você é. E eu entendo o valor disso, eu não estou descartando nada. Mas existem muitas armadilhas silenciosas nessa ideia quando ela é mal interpretada. E no geral, ela é mal interpretada, porque ela pode te prender numa versão que você mesmo não aguenta mais. E isso tudo no final pode virar uma desculpa, um tipo de justificativa elegante para você nem sequer tentar. É assim que eu sou. Como se ser quem você é agora fosse algum tipo de lei da natureza. Como se você fosse uma pedra imutável, dada, pronta. Mas você não é uma pedra. Você é carne humana. Nós somos carne humana, uma carne que aprende, uma carne que tem neuroplasticidade. E sim, a busca pela autenticidade vale muito a pena. Só que você só vai colher os frutos depois da transformação. E ser genuíno com quem você se tornou depois de ter construído com intenção é o que vai te fazer chegar lá. Não continuar vivendo como você é por omissão. Ou seja, fingir é antecipar. Eu tô falando de você chegar antes dessa nova personalidade que você pode ser. Mas lembra, não como uma farsa, e sim como um tipo de ensaio poderoso. E tem uma frase que eu quero que você carregue com você depois que esse vídeo acabar. A mudança, ela não vem depois de você se sentir diferente. Ela vem depois de você agir diferente. Você não precisa esperar a confiança chegar para agir com confiança. Você não precisa esperar o foco para ser uma pessoa focada. Você não precisa esperar se sentir pronto, porque ninguém nunca vai estar pronto. O que separa quem muda de quem fica esperando não é a força de vontade, não é o talento. É simplesmente a decisão de começar, antes mesmo de ser capaz. Hoje, com o que você tem, simplesmente fingindo ser a pessoa que você quer ser até que você se torne. E se esse vídeo chegou para você, pode ser que esse seja o seu momento de mudar. Obrigado por ter ficado até aqui, com carinho, eu me despeço, valeu!